queria saber quem é que veio logo no início da banda, quando a banda estava para se formar. Foi o Narciso. Fui eu. Foi o tio Narciso. E o tio Armando e o tio Miguel entraram Um ano a seguir. o ano a seguir, então Foi. em 43. 43 foi. Foi isso? Foi. Então, e na altura, porquê que quis vir, tio Narciso? Pá, quis vir, não sei, a gente vai ficar a fazer uma banda na favor, vai quem quiser ir, vai lá escrever, tá. Vou lá. E fui para a casa do Tio Almeida. Ali foi o começo da banda. O Tio Almeida, estava lá o Sr. Vasco, que foi o mestre da gente, ali 1 ano ou 2 anos, pouco tempo, em pouco tempo ele logo ir. Quem é que teve a ideia de se fazer aqui a banda? Foi o Zé Almeida, o Lino Almeida e o Chico Macera, o tio Alexandre. E foi por causa disso que se fez a sociedade, ou fez a sociedade e depois criou-se a sociedade e depois é que veio a banda? Como é que isso foi? Não, primeiro foi, a gente ensaiava aqui assim, andei aqui em frente à sociedade, ali é que começou a aprender solfejo, e depois mudou para ali, andei agora a peixaria, e depois foi lá embaixo, andei aquilo que era do alto. Passado quanto tempo é que vocês começaram a vir para cá? Que é 5 anos que andaram a ensaiar aí nesses sítios? Ainda levou, ainda. Não, uns 3. E sim, eu ia para esse lado, aí uns 3 anos, ainda levou um tempo. Quando chegaram cá a primeira vez, começaram logo com o instrumento ou primeiro é que aprenderam as notas e o solfejo? Como é que foi? Muito tempo a aprender Solfejo. A solfejo. Pois, claro, as músicas. Andaram um ano a aprender solfejo, e então ao fim de um ano é que a gente chegava à PAN na 11 e já tinha direito a receber instrumento. É. A gente chegava à PAN na 11, depois continuava o solfejo, mais de um ano a aprender o solfejo. E então, Dependia do que estudavam, não era? depois, Era o livro do Freitas Gazule? Era aquele que tem as notas seguidas? cheguei à PAN na 11, recebi logo uma trompa. Então andei ali uns anos a tocar trompa. Então, trompa. Eu também. E depois mudei para trompete, tive uns 40 anos ou mais a tocar trompete. Depois começou-me a faltar a embocadura, tive que mudar para trombone. E o tio Miguel? Eu tive aqui mais 50 anos a tocar, 70, quase 70 anos a tocar trompete. Mas começou pela trompa. Começou, isso foi a princípio. Foi pouco tempo. Foi 1 ano ou 2. Depois comecei a aprender. E mudou, porquê que vocês mudavam assim de instrumento? Pronto, sem ser por causa da falta de embocadura, mas tanto o tio Armando como o tio Miguel começaram na trompa. E depois mudaram, porquê? Não gostavam da trompa? Não, pois o mestre é que me fazia a gente mudar. Conforme o que era Pois, preciso. pois. Então vocês foram os dois para a A gente trompete. começava já a desenvolver-se mais qualquer coisa e então vá para a trompete. Então e quem é que fazia os solos? Primeiro, O Ramiro, que era É que era. o primeiro trompete, E eu- ele tocava os solos. Acaba era Feliz Corne. E o tio Narciso? Que instrumento é que começou O começo era, como eles estão a dizer, é verdade. O começo era uma trompazita para entreter a gente, porque aquilo tinha pouco. Depois passei a trombone, mais pouco assim tempo. O Hilário mudou-me logo para bombardino. Fiquei até agora, até sair. Assim é que foi. Então, e quantos anos tocou bombardino? Epá, ali 20 e tais anos, 25, uma coisa assim. 30, tinha 30 e 30 e tais. Quando eu saí. E era o maestro que ensinava todos os instrumentos e a malta toda. Qual é que era o repertório da banda na altura? Portador de mal é porque é agora. E peças mais curtas também? Pois. Eu acho. E mais fáceis de tocar, é isso? Era mais fácil, pois. O tio Armando, que ainda está na banda agora, em comparação com o que tocavam na altura, agora é mais difícil. Poxa, uma diferença é grande. Tem mais música ali no trombone agora, no Canto caso. mais. Mas, naquele tempo era só a acompanhar. Era. Pois. Quem é que tinha a música naquele tempo? Quem é que fartava-se de dar aos dedos? Era aqui os clarinetes? Sim, a gente tinha aí um grande músico, ainda hoje é vivo. O Jorge. O Jorge e o Lino. E o Lino. O Lino era uma peça real na banda.
Eram os dois clarinetistas? Marco. Não, o Jorge era de quinta. Então, e a banda tinha muitos serviços quando começou, não tinha, andava a ensaiar, Epá, mas era ainda uma não... coisa, era uma coisa doida. Jesus. Naquele tempo a gente fazia as festas aqui na volta todas. Pois ganhava-se pouco. A gente também era pouco. Era 25, 30. Mas vocês ganhavam primeiro ou... A gente ganhava. O primeiro serviço foi na Ericeira. Lá nas festas deles, nas festas de lá da Senhora da Boa Viagem, Sim, em sim. agosto, Sim, sim. nas festas mesmo. É. A banda já fazia as procissões e as Já, arruadas já. também. E depois o não concerto no havia fim. tudo. Era a melhor que estava aí, não havia outra. Já Ah, havia é, aqui, não havia nada aqui, nem Colares, nem para ali para Perpignan, São João. Havia São João. Era a concorrência, era São João. São João. Mas foi pouco tempo. Começou, em pouco tempo foram-se abaixo. Depois havia aí umas bandas boas que era Monte de Lavar e Pedro Pinheiro. Pois. E as Lameiras, mas era um bocadinho mais fraco. Menos é mais fraco. Mais fraco. O Hilário é que teve cá muito tempo. Quê? 10 anos? Sim, Mais. sim, Mais. se calhar mais. Teve mais. E eu depois, às vezes, vinha cá, o irmão dele, veio cá umas vezes observar a banda, como é que ela estava. Lionel. O Lionel, isso era um mestre de primeira classe. E o Hilário era músico, Na Almada. lá na Almada. Não. Mas o músico, A banda da Almada ficou a ser nossa madrinha. Foi. sim. Pois foi. Foi por causa disso, então. Foi por causa disso. Ajudou no início, não é? Uma vez foi lá dar um concerto à Almada. E, epá, já há tantos anos isso foi. Esse mestre, eu lembro-me também, ele veio cá, o irmão dele, veio cá mandar na gente, e ele não estava. Eu depois, estava, bora, vamos lá ver. Nada estava bem para ele. Veio-te lá a diferença, hein? O gajo era esquisito. É. Depois pegava outra vez, depois em naipes e tal, mais aquilo. E a gente ali a cuidar, estava na mente que aquilo era um luxo. Mas tapava umas e tapava as outras. Mas o outro é que se veio descobrir mais. O outro era um mestre da guarda, ou sei lá. Houve uma altura que a banda A acabou. banda teve muito embaixo. Acabou, pois. Teve. Viu, mas 3 ou 4 andamos e conseguimos abrir uma outra vez. E quando a gente saía, chegou a vir músicos de fora Pois. para compor o nosso recado. A vida na altura era bastante exigente e os músicos tinham alguma dificuldade. Isto dentro de outras situações que pudessem ter existido. E depois havia o ultramar, que levava os jovens daqui aos 19 anos e voltavam aos 23 ou aos 24. Essa grande dificuldade dá-se nos anos de 65, na altura em que veio a eletricidade Pois. passa fora. Bem, mas- E a banda faz o serviço da inauguração da eletricidade e depois é aí que fica algum tempo sem serviços, Sim, sem sim. ensaios, e quando retoma, o maestro que vem para cá é o António Saraiva. Tu e vocês lembram-se quando entraram as primeiras raparigas para a banda? Não foi do meu tempo. Pois, já foi mais tarde. Porque antes as mulheres não podiam vir, não pertencia. Elas... Não pertencia e... Epá, foi uma coisa que quando começou a ouvir raparigas, aquilo foi... Epá, isto é uma alegria do caramba. Não, começava logo, mas isto, vai para lá para namorar, vais para lá para isto, vais para aquilo, tudo esquingalhar. Alguma partida que tenham feito uns Uma aos vez. outros? A malta Houve era uma grande miséria. partida ali em Santa Susana, se isso não se lembra, Miguel, e eles tinham lá um estrado grande para estar a banda em cima e a gente, um calor doido, pôs-se baixo o estrado, o estrado tinha folga, não sei quem lá foi fazer a necessidade, a gente toca a poço todo lá de baixo e a moto, opa, olha que está aí coisa. O chaparro ficou mesmo assentado ao pé.
queres ver? Chega-te para lá, tu era o bumbo, mesmo em cima. Quer dizer, a malta era só rir. Pá, cheira-me um mal, não havia de cheirar. Quando ele levanta-se para cima, tinha uma perna. Gandas malandro. Toca aí para o poço lavar e tirou as calças fora, teve-se a lavar. Tu ainda te lembras lá em Carvalhal? Epá, essa saiu que estava eu lá e Em eu Carvalhal foi na Figueira. Hein? Foi na Figueira, em Carvalhal. Eles foram para os Figos e depois foi lá na Figueira é que ficou tudo. Na Figueira fui eu e o meu irmão e o Quirino. A gente na foi lá à Figueira, Figueira da parte de cá não sei, da sim, parte não de cá da lembro. ponte. Fomos lá ao Figo, o Quirino subiu lá para cima, partiu uma tranca, pumba, ficou pendurado, cabeça abaixo. A tranca enfiou-se nas calças, ficou pendurado de cabeça abaixo. Estava ali pendurado e mais o meu irmão, depois é que tivemos que levantar para cima para se engatar das calças para o tirar. Estava penduradinho ali de cabeça abaixo, e não era capaz de sair. Depois lá está que ele rasgou as calças, teve lá e pedir a uma mulher ali ao pé para remendar as calças. Mas houve um problema também desse género na Carvalhal. Eu fui na altura. Aparece coisas. Eu andava também, a gente ia a pé para lá, a gente ia a pé para as festas de Carvalhal. Ele me apareceu A ali gente fez de muito ali da Carvalhal Alvarez abaixo, vai a tocar ser. bomba por ali abaixo. Ou não te lembras da gente de Carvalhal, fomos a pé para a Feira? Foi. É Pepe, Carvalhal para a Erceira. Sim. E daqui para Carvalhal. Hein? E daqui para E Carvalhal. daqui para Carvalhal. Isso E era eu depois fui lá sempre o Luciano buscar a gente. A Feira. Não te lembras? O Miguel é muito maroto e não se lembra de nada. Tu tens uma muito boa que não te lembras, lembro-me eu. A gente foi tocar aos Mortais e lembras-te que aquilo na posição. Os mortais. Sim, aos Mortais, ali em Mafra. As senhoras levavam uma cesta com bolos da festa. Não te lembras que uma tropeçou, entornou tudo, começaste a juntar os bolos e disse assim, a minha senhora não se importa, a minha gura às vezes também se espanta e acontece isto assim. Não te lembras desta? Foi verdade. É porque ele foi se lembrar. Todos riram, a banda fica toda a rir. Ele foi se lembrar. Hein? Ora, Assis, e tu não te lembras de uma vez? Foi nem. A gente foi tocar e a gente estava lá uma mulher a assar castanhas. Vocês puseram uma bomba lá dentro. Veio o foguete da arrebentou, puseram uma bomba lá dentro do coisa. A gente estava a começar a tocar. BIM! Ele veio uma porretada daquela lá. Tu e o Homero. Eu fui no livramento. Foi no Essa livramento, foi isso. No livramento, eu também andava nessa altura, tinha 13 anos ou 12. Mas lá puseram uma bomba lá dentro. Por baixo no produzido, uma bomba, e a gente depois estava a tocar assim, ai Jesus. Aqui está a arrebentar na tarde, está a arrebentar na tarde. Pumba, a caldeirada toda para o maneta. Ainda se aleijou a mulher, foi uma sorte. Aleijou. Então os gajos depois, eu também ajudei, mano. Os gajos disseram, foi este maroto que fez, ela tinha lá uma cana verde, para ele uma porretada em mim, aí. Quem foi a primeira mulher a entrar na banda? A primeira fui eu. Portanto, devia ter uns 12 anos. Porquê é que tu entraste para a banda? O meu pai já estava na banda, portanto, o meu pai foi do início da banda. Pronto, e depois ele começou a dizer se eu não queria, e eu achei que era giro, pronto, que também gostava e vim. E lembras-te qual era o instrumento que começaste a tocar? Era a tarola. Caixa, na altura eles diziam que era Na a caixa, percussão. não era percussão. Percussão. Ok. E o teu pai tocava o quê? Também. Também tocava percussão. Sim. Não te sentiste intimidada por ser a primeira? Não. Não, aliás, porque também como conhecia quase toda a gente. Não é? E Muito corretos. consegues recordar qual era o maestro e com quem é que aprendeste a... O maestro era o Sr. Gaspar. E foi com ele que eu aprendi o solfejo. E tu, Paula? Bom, eu entrei em 82, portanto tinha entre 82 ou 81, mas eu devia ter 11, 12 anos, porque foi na passagem, portanto já não tive o maestro Gaspar, foi na altura em que entrou o Abílio Ramos, portanto tive o solfejo com ele e depois o meu primeiro instrumento foi clarinete e depois mais tarde foi trompa.
A Dalila foi a primeira, eu fui a segunda mulher, recordo perfeitamente de até ter assim um orgulho de olhar bastante para ela, porque, pronto, no fundo éramos as duas mulheres e fazíamos às vezes companhia uma à outra, éramos as únicas, não é? Depois, recordo-me que entraram mais mulheres para a banda e que também foram para clarinetes, então perguntaram-me se eu queria tocar trompa. Quando me deram a trompa, era uma trompa já, penso que tinha rodado pelos músicos mais antigos, porque eu lembro que ela era toda velhota, toda amolgada, lembro-me disso. Mas depois fiquei muito contente, porque passado talvez, sei lá, 1 ano ou 2, deram-me uma novinha, portanto, até lembro perfeitamente do sabor, não tinha nada a ver. Como é que era fazer parte de um grupo que era maioritariamente masculino? Havia um tratamento especial para vocês? Eu sentia que sim, tinham um certo cuidado e brincavam, também éramos jovens, não é? Metiam-se connosco, mandavam-se uns piropos na brincadeira, mas sempre com muito respeito e sempre com muito carinho. Eu acho que era também, estava lá o meu pai, não é? E o meu irmão. Não, mas acho que sim, acho que trataram-nos sempre muito bem. Quando entraste, Ana, já tinha mais mulheres, com certeza. Qual foi o teu já experiência? sou fruto da Escola de Música, portanto, na altura do Sr. José. A Escola de Música nasce em 85 e eu e um conjunto de outras jovens mulheres entramos para a banda em dezembro de 86, nomeadamente, para além de mim, a minha irmã, a Ruth Vicente, a Patrícia Perpétua e a Cidália Bento. De repente, quando a banda passava, já se viam mais pernas à vista. Não era só calças escuras. Lembro-me delas ainda. Eu não tive muito tempo com a Dalila, mas quando eu cheguei eu lembro-me de ainda a ver. Com a Paulisa depois tive mais tempo. Eu que também vim para clarinete e já havia algumas alterações, como nós éramos muitas e éramos umas gralhas, passávamos a vida a cantar. Eu lembro que houve uma coisa que acabou nas saídas da banda, que foi o sossego. Cada vez que íamos de autocarro para algum lado, nós íamos o caminho todo a cantar. Nunca nos calávamos. Eu não sei se tem algum episódio engraçado que queiram contar. Olha, eu recordo-me de uma situação, porque portanto, nós naquela altura, antes da escola de música, nós não tocávamos instrumento enquanto não soubéssemos o solfejo todo. E eu estava no ensaio ali no palco em baixo e estava com a Ruth. E recordo-me que aquilo era, tínhamos que estar ali. E houve uma altura que o maestro virou as costas e eu, quando ele virou as costas, comecei a fazer para a Ruth. Bem, assim que ele se vira e me vê a fazer assim, que ele é um senhor super calmo, vê-me a fazer assim, olha para mim e diz: aqui quem manda, quem é o mestre, sou eu. Não fazem isso. Ficaste para morrer. Nunca mais me esqueci disso. Moral da história, esta banda não seria o que é hoje sem as mulheres. Ora, muito bem! Não sei como vim para cá, é verdade, não sei como vim, não sei quem me trouxe para cá, não sei, nunca vim para esta casa. Passei aqui 8 anos com bons serviços. Quais foram os anos? De que ano a que ano é que esteve cá? 1974, outubro de 1974, deve ter sido no dia 3 de outubro, mais ou menos olhando ali para aquela relação, até ao 1º de dezembro de 82, porque na semana seguinte embarquei para a Madeira. E lembra-se quando é que ouviu falar da banda da Safona pela primeira vez? Quer dizer, antes de ser maestro, foi tanto, tocar clarinete e reforçar a banda. Quando chegou, quais foram os principais desafios ou dificuldades que sentiu enquanto maestro aqui da banda? Dificuldades, bem o Renato Zânio não nos mente, os efetivos realmente eram poucos, mas havia bons efetivos. Depois a minha preocupação foi agarrar alguns aprendizes. Já havia eventos de festivais, encontros de bandas como há hoje, ou na altura não era tão comum? Não era tão comum. Já mencionou que quando veio, também veio lecionar música e teve uns quantos aprendizes. Isso resultava de uma necessidade de ensinar,
ou para si o ensino também é uma vertente que o realizou enquanto profissional de música? Sim, eu aprendi, quer não, qualquer pessoa aprende, estando a ensinar outras. Nós damos a banda, vamos lá, efetiva dos serviços da Ericeira. Inclusive essas ondas não, isso também é uma responsabilidade, porque havia anos que nós éramos a banda da festa, nós é tudo de carruada daquelas todas, aquelas coisas todas. Não sei se o Renato se recorda, deve recordar, que apareceu lá uma filarmónica lá do Rio, assim, meio assado. Lembro perfeitamente. Lembro perfeitamente. E de maneira que nessa altura não éramos a banda da festa, acabámos de ter que assumir os concertos e aquilo tudo. E foi a partir desse dia que nós passamos a fazer os concertos, a partir daí, da Festa da Senhora da Saúde. Naquela altura, quando veio, tinha um número significativo de aprendizes, houve adesão, houve procura pelo ensino da música ou nem por isso? Não, os aprendizes na altura que eu cheguei eram poucos, mas depois com a continuação dos ensaios, a folha foi-se preenchendo. No primeiro mês, tenho impressão, agora sinto que não sei, mas tenho por ali, talvez uns 10, que era muito bom, para a terra que era na altura. Muito bom. Renato, temos alguns que chegaram aos dias de hoje e ainda estão no ativo. Quem são eles? Por exemplo, o Nuno Lúcio. O Nuno Luz? O Nuno Luz, exatamente. Agora, e o Paulo Rui, o Paulo Ascensão também. Exatamente. Assim de repente não me lembro de mais nenhum. Ensinou a primeira mulher a integrar a banda também. A Dalila. E ainda tivemos um desafio adicional, não foi, Renato? Ouvi dizer que houve aqui uma mudança durante o período da atividade do Mestre Gaspar. Uma mudança total. Tínhamos um instrumental em brilhante, todo ele em brilhante, e que teve que ser todo mudado para normal. E apanhou a vigência do Sr. Gaspar aqui, fomos mudando a pouco e pouco. Imaginem o que era uma parte de instrumental brilhante, outra parte normal. Foi uma grande dificuldade, mas tem que se dizer que houve uma grande adesão no sentido dos próprios executantes adquirirem os seus instrumentos. Houve alguns músicos que também adquiriram os seus instrumentos, tivemos algum apoio na altura FAOS, depois mais tarde Inatel, junta de freguesia também, particulares, amigos da coletividade, e a pouco se foi mudando o instrumental para normal, e hoje é todo normal, felizmente. Em 82, ou mais ou menos nessa altura, terá ouvido falar da nossa banda. Queria que me dissesse quando é que ouviu falar e em que contexto se lembra como é que chegou cá. Portanto, eu pertencia à banda militar do Exército e nessa altura falava-me na banda da Safora. Foi daí que depois, mais tarde, através do Sr. Duarte Gaspar, que ele teve que ir fazer uma comissão à banda militar na Madeira, me convidou para substituir enquanto ele não regressasse nessa comissão. Queria saber, então, quantos anos depois dirigiu a nossa banda? Portanto, foram cerca de 28 anos. Muitos anos. Quais as principais diferenças entre a forma como encontrou a banda quando veio em 82 e agora, recentemente, quando saiu, que foi em 2010? Portanto, a banda era muito reduzida. Nunca me esqueceu este número, 18 elementos. Agora, a diferença foi bastante grande desde o início, porque houve uma direção que foi realmente impecável. Eu não teria conseguido fazer nada se não tivesse uma direção como eu encontrei aqui. Depois foi criada uma escola de música, também para incentivar os jovens, e o ensino passou a ser bastante diferente daquilo que se vinha feito até ali. E mais recentemente, quais eram as dificuldades que sentia na direção? Inicialmente era tal afinação, o facto de as pessoas não conseguirem também ler tão bem, não é? Solfejar e ter essa formação, claro, na leitura principalmente, isso no início. Agora, mais recentemente, qual
qual é para si, ou quais eram para si as maiores dificuldades? Bom, era que nós não poderíamos andar sempre a utilizar o mesmo programa, não é verdade? E então, cada vez as pessoas querem uns desafios maiores. E tentámos exigir um programa que cativasse também os jovens e que, em relação à qualidade, quando existem os encontros de bandas, que também essas obras musicais tivessem algum valor. Para isso era preciso grande trabalho. Eu recordo-me agora o caso da gravação do primeiro CD, que foi também um grande desafio e que todos realmente se empenharam. Então agora em relação à escola de música, porque o Sr. Ramos também era professor, não é? De clarinete e tudo, chegou uma altura em que era professor de tudo. E como é que foi a sua experiência também nessa altura? Era solfejo, era os instrumentos, fazia aquele grupo... Grupinho de conjunto. Exatamente. Como é que era a sua experiência com os jovens, tentar que eles aprendessem? Era ótimo, então. Estava tudo a dar as escalas ao mesmo tempo para economizar o tempo e isso ajudava também a desenvolver. Porque era só o Sr. Ramos com todos os alunos. Exato. Era muita gente. Era. E era muita paciência dos jovens. E do Sr. Ramos também. Queria saber como é que surgiu a ideia de fundar a Orquestra Ligeira. Bom, os jovens foram evoluindo e, como sabemos, não gostam só de música clássica, mas também de música ligeira. E era preciso continuar a manter os jovens. Houve a ideia de formar a orquestra, como existiam várias orquestras já aqui no Concelho de Sintra, e então, com a colaboração da direção, sempre, e com grande entusiasmo, que se formou a Orquestra Ligeira, só que a orquestra tinha que se variar mais o programa, que senão é como as canções que se ouvem na rádio, quando são muito badaladas, aquilo satura. E então a orquestra exigia essa parte de andar sempre a alterar o programa. Mas eu tentava fazer, e como sabem, fazia muitos arranjos para que não saturassem as pessoas. Acho que conseguimos. Entretanto, o Sr. Ramos interrompeu as suas funções, mas continua a ser uma presença frequente nesta casa e noutros sítios onde a banda vai tocar. Vemos sempre o Sr. Ramos na plateia a ouvir. E queria que nos dissesse como é que sente a ligação que ficou a esta casa. Portanto, já não é mestre, mas continua ligado e continua a vir. Queríamos que explicasse. Gosto de música e, claro, até aos fins de semana até me cá, de maneira que razão, mas não só por esse motivo, porque gosto e gostarei sempre, fui muito bem tratado nesta casa e continuo a ser, por isso, que razões não havia de ouvir a banda. Eu gosto muito de ouvir. E senti-me muito honrado pela pessoa que me substituiu, que realmente é um excelente maestro, o Délio Gonçalves, e um excelente amigo. Eu lembro-me de uma, Sr. Ramos, quando as pessoas não sabiam dos papéis, os percussionistas nunca sabiam dos papéis, o pessoal nunca tinha os papéis, o Sr. Ramos ficava... Eu já levava uma pasta de reserva. uma capinha de reserva para que não falhasse. Eu lembro-me disso, o Sr. Ramos tinha sempre uma outra pasta com as sobras que era para no dia se houvesse alguém que não soubesse. Aqueles mais despistados para não lhe falhar o papel. Quando é que foi a primeira vez que ouviu falar na banda da Açafora? A primeira vez foi quando eu era professor no Conservatório Nacional e tinha um aluno que era músico aqui da banda. E na altura sugeriu que a orquestra da escola que viesse fazer um concerto aqui à Açafora. Portanto, foi a primeira vez que eu ouvi falar na Açafora. Do seu ponto de vista, quais é que são os principais desafios ou dificuldades que esta banda coloca ao seu maestro? O principal desafio é as pessoas acreditarem que podem ser um bocadinho mais do que aquilo que são. Também é parte do meu
feitio, nunca me conformei muito só com aquilo que tenho no imediato, não é? Nunca me senti muito conformado e sempre busquei um pouco mais. O que me chateia mais é eu acabar por perceber que tenho razão às vezes, que é quando até um bocadinho agressivamente obrigo as pessoas a fazer um determinado tipo de coisas, elas também chegarem à conclusão que as fazem e depois eu acabar por perceber que tenho razão e isso chateia um bocadinho mais. Você é um profissional, habituado a dirigir profissionais. Sim. E depois tem esta vertente, que é dirigir um grupo completamente heterogéneo, em termos de idades, em termos de backgrounds de formação musical. Como é que é? E que ainda para mais são amadores, ou pelo menos grande parte amadores. Como é que é fazer este switch? Mas esse é que é o desafio, percebe? Com os profissionais é sempre mais fácil. Com amadores é diferente, é mais ou menos a mesma coisa que estamos sistematicamente a ensinar as pessoas a ler, não é? E para além de ensinar a ler, a gente tem que as ensinar a interpretar aquilo que estão a ler. Portanto, o desgaste intelectual e físico é sempre maior. Gostávamos que partilhasse connosco um objetivo ambicioso que tivesse vontade de concretizar enquanto maestro desta banda. Acho que aí nos próximos 20 anos que acho que vai ser possível nós termos cordas aqui na banda. Acho que era isso que eu gostaria de deixar aqui como transformação estética aqui dentro da associação. Quero a Deus que continue a haver pelo menos o investimento que tem havido até agora, que a coletividade consiga manter este estímulo de cativar toda a freguesia e os jovens que aqui estão, com os pais, que toda a gente se sinta integrado na associação, mas mais fundamental do que isso, espero que a associação e a banda nunca perca a capacidade de todos aqueles que por cá passam, de se sentirem marcados pela sua passagem e que a passagem por aqui seja importante na sua vida futura, seja ela aquela que for. Foram os pais a mandar os filhos aprender música? Ou foram os filhos a pedir para vir aprender? Ninguém me obrigou. Portanto, eu tinha com meus irmãos e era uma coisa que eu, portanto, gostava de ser músico também. Assim como entrei no teatro, portanto, naquela altura, a época, não havia quase nada portanto, de divertimentos, nem nada. Havia a bola, que nunca fui depois para a bola, e para mim foi a música que foi a minha paixão e o teatro. Eu vim porque quis, que gostava de vir. Entretanto, por motivos essencialmente profissionais, tive que sair da banda porque portanto, não dava para tudo. E depois, quando achei que o meu filho mais velho estava em condições de vir, portanto fiz alguma pressão, ele vai dizer que fiz pressão, para ele vir e porque eu também queria entrar e entrarmos os 2 anos no tempo. Basicamente foi isso. Rui, confirmas? Eu confirmo, eu quando entrei para a banda não foi por quis, mas foi por obrigação, digamos. Eu lembro-me perfeitamente que eram os meus amigos, o meu meio de amigos, e tocar uma campainha para ir jogar à bola, ou coisa que eu achava grande piada na altura, e eu ter que vir para a lição do solfejo e para a lição da flauta, eu ficava completamente pior, não aguentava o facto de estar aqui dentro de uma sala, simplesmente olhar para uma pauta e pronto, mas a vida prega partidas, neste momento sou aquilo que sou músico. E tu, como disseste, vinhas porque o teu pai, era mais o avô, sentias mais pressão de quem? Principalmente da mãe. É da mãe, ok. Exatamente. A mãe que estava de fora. A mãe é que não me deixava simplesmente sair de casa, a não ser que viesse para aqui no sábado à tarde. Qual a importância de partilhar um hobby enquanto casal? É muito importante, tanto mais que se a Sandra, de facto, não tivesse vindo também para a banda, significava que nas saídas não estávamos em família, portanto, estava só eu e os meus filhos. Isso foi ainda mais chocante o facto de meus pais estarem na banda e o meu avô também estar na banda. Sabes porquê? Porque eu queria era maluquice, se tivesse alguma coisa e bomba, estava sempre em cima. Era essa a pergunta que ias fazer a seguir. Vantagens e desvantagens de ter pai, mãe, avô, primos, se calhar na banda. É vantagem com os olhos em cima deles. Exatamente, é complicado, foi complicado. Isto era eu querer beber assim, um copinho de vinho assim às escondidas quando estava a iniciar a banda de fita assim mais maluca e os meus pais. Pumba, o que é que estás a fazer? Não dava, pronto, era complicado. Mas, pronto. Vantagens e desvantagens de ter
uma boa parte da família a tocar ao seu lado? É muito importante, como eu disse ao meu filho. Temos a família é uma companhia a dobrar com os outros elementos, não é? É uma família maior. E temos aquela relação mais direta que, se é preciso qualquer coisa, temos no momento para conversar e para dar as nossas ideias. Acho que é muito importante. E no caso do Vasco, era chato ter o pai, o irmão, a mãe, o avô, ou nem por isso? Até gostava. Até gostavas? Gajo da família. O rebelde é que não. Rebelde. Então, e o agora, o hoje em dia, a música, que influência tem nas vossas vidas? Quando tive o AVC, que normalmente afeta o cérebro, como sabem, não é? Um dos testes que eu fiz aqui em Portugal, a pessoa que estava a fazer os testes estava espantado com a forma como eu estava a reagir, mesmo tendo o AVC, e depois não sei por que razão surgiu a questão de eu saber música, e a pessoa disse, então já percebi. Portanto, acho que essas situações, portanto, aconselho vivamente a quem pedir esse conselho, de facto, a disciplina, a forma de aprender é fundamental para o nosso cérebro. Pela influência da música, para mim foi vantajosa no aspecto de quando foi a altura do ir para a tropa. Foi na fase de os soldados ir para o ultramar, para as províncias do ultramar, para a guerra, e eu, nesse período, estava destinado certamente a ir para lá se não fosse músico. E foi aí que me salvei de não ir ao ultramar. Portanto, tenho muito a agradecer à música nesse aspecto, porque certamente poderia lá ir e não voltar, como aconteceu muitos. Eu fui muitas vezes tocar aos embarques e desembarques, e por vezes nos desembarques vinha as urnas com os soldados que lá tinham morrido. Então isso foi uma coisa que, para mim, a música ficou, pronto, sinto que devo muito à música nesse aspecto. E então acho que, enquanto puder, quero continuar. Há quantos anos são diretores, ou durante quantos anos foram diretores? Talvez em 1965, 66, a partir daí, agora um ano, agora outro, portanto, não sei precisar. E o Sr. Renato, tem ideia de quantos anos? O número de anos não, mas lembro-me que o primeiro ano que fui diretor de banda foi em 73, ainda estava na vida militar. Depois fui mais algumas vezes também, ao longo dos anos, e até que nos últimos 20 anos, juntamente com o Joaquim Ascensão, somos os diretores. O ser diretor de banda, antes da alteração dos estatutos da sociedade, entrava na direção como vogal. Era um vogal. Era um simples vogal. Quando os estatutos foram alterados, o diretor de banda é eleito na mesma pelo corpo de banda, pelos elementos da banda, pelos colegas, mas entra em qualquer lista concorrente à direção da sociedade como vice-presidente da área musical. Também um cara que é convidar sempre um colega que, por sorte ou por azar, tem sido sempre o Kiko mais o Renato. Tem sido excelente trabalhar com a Ascensão, é preciso dizer isso. Damos muito bem, somos muito amigos e penso que temos cumprido o nosso dever. Nossa missão. Então, e por falar em missão, qual é a missão de um diretor de banda? A função do diretor de banda é muito maior do que aquilo que ele consegue fazer. A principal atenção que um diretor de banda deve ter é ter o grupo o mais unido possível. E temos de ter atenção, o diretor de banda começa na escola de música, passa pelos professores, depois chega à banda, com o maestro, com as saídas por onde vai, com a representação. Quer dizer, há aqui uma série de coisas que compete ao diretor de banda fazer isso.
Pronto, é preciso ter esta ligação. E portanto, tem que ter apoio. A Sandra Ascensão, que toma conta de todo o fardamento. É com ela que está o fardamento. E depois, resolveu-se aqui há uns anos arranjar uma situação que se chama os coordenadores de naipe. E eles são responsáveis por cada um dos naipes, são eleitos dentro do seu próprio naipe. E como é que vocês veem, como é que descrevem a evolução da banda ao longo destes anos todos que já andam cá, tanto como executantes como diretores? A banda, aqui há muitos anos, eu faço 50 anos de banda este ano. A banda, quando eu entrei, era completamente diferente do que é hoje, em termos de toda a estrutura. E nós não podemos dizer que antigamente que não estava bem. Estava bem para a época. Fazia o que podia. E muitas das vezes, o músico que tinha o seu instrumento que tocava, tinha que os dispensar durante a semana para que um aprendiz aprendesse a escala nele. E depois, ao fim de semana, ou ao dia do ensaio, vinha tocar outra vez no instrumento que o aprendiz lhe tinha entregue. Portanto, isto aconteceu. Portanto, isto hoje era impensável. Quer dizer, mas nós passamos esse tempo. E foi a vencer esse tempo que chegamos aos dias de hoje. E depois ensaiámos aqui dentro desta coletividade, nos sítios que nem se pode imaginar. Sítios era onde se podia ensaiar. Porque o edifício estava em obras e nós ensaiávamos onde podíamos ensaiar. Chegamos a ensaiar na Casa do Chinquilho. Na Casa do Chinquilho. Onde cheirava a urina. Porque as pessoas que cheiravam ao Chinquilho têm um urinol ao fundo. Isto aconteceu, tudo isto. Isto não nasceu como é hoje. Hoje é diferente. E daqui a uns anos vai ser diferente. Ainda mais. Portanto, isto é uma evolução. Agora, que ninguém pare no tempo. Mesmo como diretor, que ninguém pare no tempo. Porque se parar no tempo, depois à frente está deslocado. Então, quais são as dificuldades que vê agora? Não há mais dificuldades porque há uma grande ajuda. Porque nós não nos podemos esquecer, nunca, que os músicos desta banda tocam de uma forma gratuita e é assim que nós conseguimos vencer as dificuldades monetárias. Porque se não fosse assim, a coletividade poderia não ter condições ou poderia não ter a opção, que no nosso entender era fundamental, nas obras que a gente precisa na área musical. E é um agradecimento muito grande que eu quero fazer. A nossa banda tem muitas pessoas que não vivem na Açafora. Uns vivem mais perto, outros vivem mais longe, mas há pessoas que fazem 60 km para vir ao ensaio. Então, e quais são as vossas perspectivas para o futuro? Os desafios, objetivos, ambições? Ora bem, eu penso que nós temos aqui áreas que devíamos poder consolidar. O ensino, essencialmente. Lembrou-se de algum episódio também engraçado que tenha acontecido? Houve um momento muito importante. Foi a homenagem ao maestro Abílio Ramos. Quando foi a mudança de maestro. E ele foi homenageado, e muito bem, pelos seus 28 anos de dedicação e de trabalho a esta casa. E outras coisas que tem feito, quer dizer, que nos marcam sempre. Quer dizer, as atuações do Alcadeval, as viagens à Espanha, as festas do Norte, que era uma coisa giríssima. Em Espanha também, volto a frisar, eram fins de semana muito giros que a gente passava lá. E aí deixo um agradecimento ao Francisco Amaro, porque era ele que nos convidava e nos preparava a estadia lá e tudo isso. Como é que é vista a banda da Açafora? Eu penso que a banda da Açafora, tenho a certeza, a banda da Açafora ganhou o seu estatuto, ganhou o seu espaço. A banda da Açafora há 30 anos, ou há 40 anos, teve uma fase excelente. Houve aqui uma década ou duas que houve para aqui uns buraquinhos na estrada e as coisas não correram tão bem, pronto. Mas depois, a pouco e pouco, foi ganhando o seu espaço. Eu penso que hoje a Açafora, a sociedade, os elementos que fazem parte, sejam da direção ou sejam na parte musical, têm que se sentir orgulhosos da forma como são vistos
na Câmara, na Junta, mas mais na Câmara Municipal, têm-nos respeito pela banda e reconhecem o trabalho que é feito aqui. Não esquecendo que há pouco mais que, à volta de 4 anos, fomos agraciados com a medalha de ouro do Conselho. Portanto, e para nós foi um orgulho muito grande recebê-la no órgão de Cadaval. E por fim, a minha última pergunta, o Sr. Renato já acabou por falar nela, era se sentem orgulho na banda, sentem orgulho em ser diretores e pertencer a este grupo? Acho que tem sido formidável. É difícil dizer aquilo que eu sinto em relação ao passar por aqui 50 anos. Há aqui 2 ou 3 coisas que eu vou ter que falar nelas. Eu, antes de vir para a banda, já frequentava a sociedade, pela mão do meu pai, que era o grande amigo desta casa. E depois tive pessoas que, ao longo da minha passagem por aqui, até hoje, me ensinaram a gostar da sociedade e da banda. Faz parte da minha vida, faz parte do meu dia-a-dia. Não há dia nenhum que eu não pense na banda e na sociedade. Portanto, isto ao longo de tantos anos, como é que a gente fica?